Hoje, a minha conversa vai ser com uma mulher super especial. Me conectei com ela em um dos eventos que eu sempre estou participando. No momento que ela estava lá, ela estava realmente na profissão dela de psicóloga, mas ela trazia informações extremamente importantes sobre sexo e toda a vivência dela de mais de 30 anos de profissão. Mas o que me chamou a atenção nessa minha convidada de hoje foi que ela, além de trazer o olhar de uma psicóloga, do olhar técnico, ela conseguia conectar com o cotidiano da mulher. Depois disso, eu fui para outro evento e lá estava ela novamente falando sobre o quê? Outra seara bastante necessária, que era finanças, dinheiro. E lá vinha ela de novo com essa personalidade dela de trazer o olhar de uma psicóloga, de alguém que realmente entende do assunto psicologia, mas sempre trazendo uma visão e assim, trazendo uma integração de visão de psicóloga, de visão de vida e deixando a mulher muito fácil de entender que a gente precisa trazer para o nosso cotidiano, mas a gente precisa se respeitar e entender que nós somos únicas e temos que tomar muito cuidado com essa forma hoje de todo mundo ter que fazer algo, ter a obrigação de fazer algo, quando na verdade a gente precisa se entender, se olhar e se enxergar. Estela Costa. Ela está vindo aqui porque eu quero que você, mulher que está me assistindo, entenda também que você é única, que você precisa se enxergar e saber que o que você quer imprimir hoje na tua vida pode não ser o que você queira amanhã ou o que você não quis ontem, mas que você esteja atenta e possa trazer para as pessoas ao teu redor essa unicidade, que você realmente é única e que você pode somar sempre. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Flávia. Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Quando a gente se viu pela primeira vez, eu não tinha como não trazer você aqui para essa mesa maravilhosa, porque você estava falando com mulheres sobre um assunto que se fala pouco, né? Que é o sexo no casamento. Naquele momento ali era sobre o sexo realmente no casamento. Mas muito também sobre o sexo, se fala pouco, né? Por mais que a gente hoje tenha que. A gente já tem, sim, o que comemorar, mas a gente precisa conquistar ainda muito. E você trouxe de uma forma tão acolhedora, você trouxe de uma forma tão prática, tão rápida, tão fácil. E depois a gente veio com aquele outro assunto mais denso, que para mim é muito mais denso do que o sexo, que é o dinheiro no casamento. E lá vem você de novo com essa sua pegada, como eu falei aqui no começo. Mas me conta, de onde é que vem esse cuidado tão, e essa facilidade tão de fluir nesses assuntos que a gente considera denso, mas que traga com muito acolhimento e muita tranquilidade para a mulher ouvir. De onde é que vem esse teu Olha, Flávia, eu, jeito? eu, eu digo que eu sou filha de uma professora de português. Ah, entendi já. Sou filha de uma professora com advogado, né? Então, de alguma forma, acho que a questão da palavra, da linguagem, era algo que fluía naturalmente A dentro da minha casa. comunicação. Exato, a comunicação. E eu tenho só irmãos homens, então acho que eu consegui, né, ganhar bastante espaço como protagonista, daquela que fala e Você que foi a única traz, mulher? a única mulher, né? Então é interessante porque desde muito pequena eu sempre me via falando, trazendo sentimentos. A minha família é uma família bem intensa nas relações. Então, sempre foi discutido as questões das relações, as separações, a vida, a busca, pelo que quer que seja, pela felicidade, por novos parceiros, por outros trabalhos. A minha mãe e meu pai me tiveram muito jovem, então foi interessante porque eu me vi realmente, desde muito pequena, muito interessada nas pessoas e nas relações e nas conexões que surgiriam a partir, dali. Então, eu me lembro que as minhas primeiras dúvidas sobre o que eu ia fazer nunca saíram da área de humanas. Então, eu vou ser jornalista, eu vou ser psicóloga, eu vou ser advogada. E aí eu me lembro que na época alguns amigos diziam: Ah, você precisa ser juíza. Sim, pela forma forte de você se comunicar. Eu É, entendo que sim, né? Eu tinha sim. essa forma. E aí, muito rapidamente, eu me decidi por psicologia, mas numa época em que eu me lembro que na minha classe só tinham mulheres, na minha classe, Era um né? curso extremamente feminino. Era. Extremamente feminino e com preconceito enorme, né? Sim. Então, eu me lembro que alguns pais ali, né,
diziam, mas vai fazer psicologia quase como um corte e costura. Sim, sim. Na época, vai ser mãe. É. Então já é bom ir aprendendo um pouco, né? E mesmo dentro da minha família, eu acho que sim, eu sofri preconceito do tipo, faz direito, e eu fiquei em dúvida, mas muito rapidamente eu me identifiquei com o curso. Você estudou aonde? Eu estudei no Mackenzie, Tá. gostei demais, desde o começo, já me identifiquei, assim, eu comecei a ser muito boa aluna, até me chama a atenção, porque as minhas notas, né? Eu não fui uma aluna Sim. de ensino médio, por exemplo, nem fundamental, nota 10, mas na faculdade só tirava 10. Ah, você já era psicóloga. Eu já estava ali super. Sim, estava só participando de uma vida acadêmica, mas a psicologia já existia. Já existia, só Ai, que que linda. muitos 10, assim, não era uma relação que eu tinha com notas e nem com Sim, estudo, não era uma né? realidade. Não. Tá. Então, muito rapidamente, isso foi algo forte ali que apareceu, né? Como eu consegui muito bem no curso. E aí eu fui ser monitora Sim. da faculdade nessa época. Prestei ali um concurso interno para ganhar uma bolsa de Tá. estudo e ser monitor. Então, eu começo assim, aí já começo ajudando os professores, trabalhando com eles, né, com o professor. E quando eu me formei, eu já fui convidada pela reitora do Mackenzie para dar um curso dentro da universidade. E é interessante porque era um curso para adultos. Eles formaram um curso para adultos de psicologia, não para formação de Tá. alunos, né? Então era um curso muito E cheio. você dava aula Dava já? aula. Me formei, já fui convidada pela reitora da universidade para dar esse curso. E eu me lembro que era um curso que era para ter 20, 25 alunas e que muito rapidamente tinham 60, 70 alunas inscritas. Era um curso na época sobre qualidade de vida, sobre maternidade. Então, assim, as mulheres já queriam falar sobre isso. E foi assim que eu começo, né? Dando aula para essas mulheres. Eu tinha 20 e poucos anos, elas tinham 40, 45, né? Então, eu era uma E você menina. falando isso para elas. E eu falando isso para elas. E já tinha respeito ali como professora. Que máximo, Estela. Então foi muito interessante essa época. Também nessa época eu comecei a fazer orientação vocacional, né, com o Sim. pessoal da FAP, o pessoal do ensino médio saía, precisava de ajuda. Sim. E aí eu e outros dois professores, a gente começou a atender esse pessoal do terceiro ano, então a gente se reunia tanto em grupos, esses alunos, fazia Tá. grupos, como individual. Sim. Então, era uma época muito interessante, porque eu abri o meu consultório nessa época, poucos pacientes, né? Na época Tá, tinha sim. 2 pacientes, filhas das minhas primeiras alunas, Sim. porque as filhas delas tinham a minha idade. Então, elas diziam assim, as minhas alunas, minha filha precisa fazer terapia com você. Porque as filhas tinham 20 e poucos anos, eu também, né? Então, e elas falavam, minha professora é muito boa, minha professora é inteligente, né? Elas falavam isso, eu achava muito, muito querido, né? Elas eram muito queridas. E aí eu começo, já montei meu consultório com algumas pacientes. E depois, logo em seguida, eu também fui convidada pela dona do Instituto Cultural, que também me conheceu na época, era a Ana, para ser coordenadora, né, de um grupo que ela fez, de cursos e de professores que ela tinha. Ela precisava de alguém que cuidasse desse time dela e ela me convidou. Depois de uns 2 anos, aí eu Você ia acumulando tudo isso ou você foi trocando, por exemplo? nesse momento, acumulei. Tá. Eu fazia as coisas de novo, porque meu consultório tinha 2 pacientes. Sim, era muito, muito tímido 2 horas ainda. do dia, Sim. né? Tá. Eu dava aula 2 vezes por semana, esse grupo para mulheres, né? E o curso ficou, assim, muito cheio de alunas. Muito rápido já tinha fila de espera. Quer dizer, aquele movimento lá que eu conheci você, aquilo ali é o resultado de muita coisa construída já. Exatamente. Bacana. E aí, então, aí eu acumulava nesse momento, mas tudo bem, né? Ainda tinha muitos horários livres. E aí depois me tornei diretora do Instituto Cultural, foi um momento muito bacana, mas eu percebi, como eu te falei, né, que antes disso, teve um outro momento. Logo no 4º ano da faculdade, antes de eu me formar, eu recebi uma proposta para ser headhunter de uma empresa, né? De uma empresa na época de outplacement, recolocação de pessoas. E eu me destaquei muito rápido na empresa. Os donos da empresa, eles tinham vindo do Nordeste, era um casal, né? Montaram uma empresa e para fazer isso, com altos executivos, eles chamavam na época, e os donos, esse casal,
eles viram em mim muito potencial. E eles falaram, ó, a Estela vai ser a pessoa que vai trabalhar com os altos executivos da nossa empresa. Então, todos os diretores, enfim, né, Que esses cargos chegavam. que queriam mudar de um banco para o outro, de uma empresa para outra, era eu que fazia Ah, então essa quando você passagem. fala No para quarto ano mim. da faculdade, isso. Tá, quando você fala para mim que já trabalhou em recursos humanos, essa foi Foi. não foi dentro de alguma empresa, não? Eu só trabalhei dentro de empresa no Instituto Cultural. Sim, tá. Tá? Antes, então, e eu trabalhava assim. Foi muito importante essa passagem da minha vida, porque eu começo a lidar Isso que eu ia com o perguntar. público que hoje está dentro do meu consultório, que são os executivos, né? Executivos de banco, do corporativo. Então, eu comecei a minha experiência com o corporativo interno. Eu era Sim, interna, super entendi. mas eu Claro. não queria ficar ali. Não, Eu né? sabia disso. Não, eu queria. E eu começo a me apaixonar pelos meus casos clínicos. Eu Que começo a gostar do linda. meu Chega, one-on-one. mudou o rosto. Sim. Chega, mudou a feição. Chega, deu uma risada. Olha que delícia. E Sim. aí? E aí eu falo, bom, eu vou ficar aqui porque eu precisava de experiência, eu precisava trazer pessoas para o meu consultório, e isso tudo, Sim. de alguma forma, me ajudava. É né? lógico. É onde você ia buscar no Eu era mercado. uma menina, tinha pra 27 anos. conseguir criar uma carteira de pacientes. Sim, né? Lógico. Normal. E num mercado difícil, né? Sim. Não era a psicologia de hoje. Não, né? Não era a psicologia de hoje, era uma Não, era a psicologia... psicologia de quem ia para o psicólogo era doido. Exato, e vinha com muito preconceito. Muito. E Da própria pessoa, da inclusive. própria pessoa, Da só própria mulheres. paciente. Só mulheres. E Sim, o homem, não é, Não Estela? ia. O homem, naquela época, não ia para eles iam para o psicólogo. psiquiatra com resistência. Para o psiquiatra. Mas para o psicólogo, não. Eles não investiam nisso. Uma outra época, né? Sim, total. As pessoas tinham que investir 100% do próprio bolso, não tinha nenhuma ajuda de convênio, não tinha Sim. nenhuma ajuda de saúde. Então, assim, era bastante elitizada a E também não psicologia. tinha resultados muito Não tinha resultados, palpáveis. era elitizado no sentido que a pessoa precisava arcar ali, né? Com Sim. todos os custos, com preconceito também, não acreditava-se muito naquele Sim, investimento. muito Então, arraigado o preconceito, muito. sim. Então era um momento bem difícil. Então eu fui fazendo algumas coisas. As pessoas até iam e nem diziam que iam, né? Hoje Não já diz diziam. assim, Morriam todo de mundo tá vergonha. numa mesa de restaurante e faz assim, porque minha terapia, Isso. porque eu vou pra terapia, porque o meu terapeuta hoje Sim. é um status. Antes era assim, ninguém nem dizia que ia para psicólogo. Nem dizia. É Não verdade. dizia de forma nenhuma. É verdade. Né? Era vetado esse assunto. Sim. Aí eu começo a me apaixonar mesmo pela clínica e aí começo a investir no meu consultório. Aí um paciente sempre na indicação boca a boca, né? Não tinha nenhum tipo de marketing, mídia, nada disso nessa época. Na verdade, eu nunca fiz isso. Tá. Nunca E fiz naquela mesmo. época, muito Não, menos. Muito menos. Mas assim, mesmo tudo que eu participei de mídia, no rádio, com o Ronivon, né? Sim. No programa dele, que eu fazia o Conselheiro Sentimental, no Domingo Espetacular, sempre a convite de alguém. Sim. Alguém que me achava e dizia, a gente quer que você Porque venha você falar. tem a comunicação no sangue. Sim. Assim, é tão visível isso em você que, assim, não tem como a gente não trazer uma mulher dessa para um podcast, para um programa de TV, para uma rádio. Porque você tem o teu forte, que é a tua psicologia, ok, mas você tem comunicação no sangue. É isso. É isso. Então as pessoas me achavam. Então eu nunca Sim. fui procurar, nunca. Não, Sim. né? Alguém me achava, falava, vamos trazer a Estela. Então foram momentos gostosos, porque era TV, né, aberta e era gostoso conversar com as pessoas. E eu sempre tive isso como algo muito forte. Ajudar alguém, plantar uma semente para que aquela pessoa possa levar isso para casa dela, para que impacte na relação, para que ela seja melhor para um filho, para uma filha, e que isso Para a família, para a família, os para o núcleo, entornos. né? E falando em família, foi interessante porque a minha primeira pós-graduação é em família, né? Numa visão sistêmica. Foi a primeira pós que eu fiz e a segunda foi em Jung, né? Em psicologia analítica. Eu fui estudar psicanálise muito tempo depois. Ah, foi? Foi. Fui estudar psicanálise depois. Então, primeiro eu fiz pós em família, depois em psicologia analítica, em Jungiana, no SEDES. E aí depois só que eu comecei realmente a estudar mais a fundo a psicanálise, mas eu fui também juntando essas escolas, Sim. né? Que foram Claro. me Total. atravessando, E nisso o consultório já crescendo, mas um consultório para mulheres. Isso que eu ia perguntar. Consultório para Continua mulheres. ainda muito mais mulheres do que homens? Hoje não. Hoje, 50-50. Por incrível que pareça, os homens têm tomado um lugar. E hoje, na minha fila de espera, eu tenho mais homens. E na fila de espera. E Sim. casais?
Atendo casais, né? Inclusive, a minha primeira pós se chama, que é numa linha sistêmica, é para casais individual, tá? Tá. Quando a gente pensa em família, a gente pensa em casal. Então, atendi Sim. muitos casais já. Atendo às vezes, mas é que os casais geralmente tendem a ficar um tempo menor, Tá. né? Sim. Fica um tempo e aí um dos dois eles acabam ficando meus pacientes. Sim. Pedem para continuar comigo. Sim. E E naquela época era só mulheres. só mulheres. Quando vinha, era um casal, porque Que ela trazia que ele. ela trazia ele. É Exatamente. isso. Era isso. Então, eu fiz uma clínica os 15 primeiros anos da minha carreira, uma clínica para mulheres, né? Mulheres que já vinham com vontade de poder trabalhar, de poder equilibrar a maternidade e o trabalho, mulheres Sim. que sofreram ali, né? Enfim, todos os tipos de questões que as mulheres sofrem e que queriam, né, poder, acho que ressignificar a própria vida, curar Então, sempre foram parte mulheres dessas mais dores. maduras, né? Você sempre atendeu muito mais mulheres 35, 40. Assim, mas eu penso que sim, mas ao mesmo tempo também tinha um pessoal que foi crescendo comigo, pessoal de Ah, tá. 30, que Sim. eram as filhas daquelas minhas primeiras alunas que Sim. chegam, Sim. né, 27, 28 anos, e que vão ali, hoje tem mais ou menos a minha idade, Tá. né? Tanto que eu tenho pacientes que estão comigo, é isso, é 28, 29 anos. Sim. Sim. Semanal. Que lindo. Deve ser Então, cada que história é linda, lindo, né? porque É vieram lindo. da escola, né, de mochila. Eu digo, chegaram no meu consultório de mochila e hoje são grandes mulheres, né? Sim. Então, eu gosto bastante de pensar nessas histórias, pensar em cada uma dessas mulheres e dessa dedicação, né? Porque o one on one é um se debruçar sobre o outro, assim, que só quem faz pode realmente O teu reconhecer o one-on-one tamanho. é o quê? 1 hora com você? 50 minutos. Mas sempre passa um É pouquinho, né? 1 hora. É Não uma deixa de hora. ser. E Mas assim, isso é assim, uma questão séria, né? Porque, por exemplo, na pandemia, eu já atendia casos online, né? Mas não era permitido. Eu tá. era uma grande transgressora, inclusive. É, Não era permitido o quê? atender Eu online, digo assim, pelo CRB. mas na pandemia, então, mas na pandemia Foi passou a permitido. ficar, Então, exato. mas é bem Tá. recente. Sim, Eu tô apli- total. 4 anos atrás, 5 anos Isso. atrás. Ficou um problema isso, porque no online você clica e a psicóloga tá lá. Então não tem nem aquele tempinho de estacionar o carro e subir. E eu comecei a ter problemas, assim, de ter que ficar muito sentada. Comecei a ter problema de ciático, comecei a ter problemas. Eu falei, não, vou ter que reorganizar, né? Então foi um período que eu falei, eu vou ter que fazer esses 50 minutos um pouco mais rigorosa, porque Tá. 10 pacientes na agenda, 11, 12, a pessoa clica e já tá ali super no horário, eu não conseguia levantar da cadeira, Sim, esticar o corpo. esticar o corpo. Então, foi um momento de também muita ansiedade, né, das pessoas, aquela demanda, né, pessoas Que morrendo, loucura. coisa horrível, Sim, sim. familiares, né? Sim, e o medo, a gente tinha Um medo, a exato. gente beirava o medo todos os dias, todo mundo, o mundo inteiro passou por isso. Então, assim, de verdade, eu acho que agora você está falando de um assunto que eu, de verdade, nem tinha pensado. Eu acho que vocês, né, os psicólogos devem. Eu acho que, eu tentando me lembrar aqui, eu acho que na época da pandemia eu me dei alta. Porque assim, eu troquei de algumas vezes eu troquei de psicólogo, mas eu acho que na época da pandemia eu não tive psicólogo, acho que eu cheguei a ter, enfim. Mas vocês continuaram atendendo online e aí a bomba era um negócio. Era muito forte e eu atendi todos os dias no meu consultório, mas online, né? Mas eu fui pro consultório todos os dias, as ruas desertas, eu saía de casa, Você entrava ia para o consultório para atender online, para para não ter atender que atender online. de Não casa. gosto. Eu digo que meu consultório é o meu templo sagrado. Eu me fecho ali e ali eu atendo. E eu sou bem sistemática. Eu anoto Sim, quando o paciente sai algumas coisas que eu acho importantes que ele falou. Procuro antes da sessão dar uma olhadinha o que que a gente trabalhou na última sessão. Então, claro. para mim, assim, é um ritual que é importante. Eu fiz isso todos os dias da pandemia no meu consultório. Fiquei com todos os pacientes, né? Sim, Passei do presencial para online. sim. E aí, aquele momento, lógico, assim, a agenda ficou completamente bloqueada, porque não dava para Total. pegar pacientes novos. Sim. Embora, como eu te falei, né, a rotatividade é muito pequena no meu Sim, consultório, porque então seus pacientes são extremamente ficou muito tempo. contínuos. Acabaram ficando um pouco dessas cadeiras cativas, né? Sim. Pessoas que gostam, que investem em autoconhecimento, que estão lá semanalmente para poder repensar, né? Rever questões. Então, acho que acabo tendo um papel importante na vida de cada um. Então, a rotatividade é baixíssima. Então,
são pessoas que eu conheço, mas é um me debruçar em cada fase da vida desse paciente. Sim. Então, alguém que chegou menina, com problemas da escola, depois do vestibular, depois do primeiro namorado, da primeira transa, eu acompanhei, né? Eu sou testemunha de uma história que ninguém é na família. Sim, Minha mãe, nem o total. pai, nem a irmã, Total. ninguém. Né? Eu Aí tenho depois ali... até separa, depois casa de novo, Sim, namora de tudo novo, isso. volta pro namorado, Isso. enfim, toda a E tá lá história. comigo, E tá semanal. com você. Né? E me conta, e vai. Sim. E tudo isso acontecendo. Então, esse se debruçar e esse cuidar é de uma responsabilidade, de uma escuta, de uma presença que tem que ter muita seriedade. Né? Aquela Estela lá que eu vi, por exemplo, que eu falei até no começo, que você traz o olhar, a gente sabe que tem uma psicóloga ali falando, ok, mas você consegue fazer a gente exercitar algo mais amplo que isso, sabe? Eu digo isso porque, assim, eu tenho amigas psicólogas, eu não vivo no meio, no ambiente de psicologia, mas eu tenho 54 anos, eu já me conectei várias vezes e eu vi algo diferente em você, porque você vai além da psicologia, você vem com aconselhamento embasado na psicologia, mas você traz algo mais... Estela, eu queria dizer assim, eu diria na prática. Você traz mais na prática. Isso. Eu acho que é uma habilidade minha. Você traz uma Pro dia a dia. prática para o dia a dia. Sim. E aí a gente consegue ver o que você está falando de forma aplicada ali na hora e a gente consegue visualizar. Bom, isso é o que eu senti. Sim, Isso é o que eu senti. penso que você sentiu muito bem. Porque a minha tá. grande briga no começo da minha carreira com a psicanálise, com os psicanalistas, sempre foi essa. Eu adorava o conteúdo, gostava ali. E a gente vê distante. Mas eu dizia, meu Deus, por que essas pessoas só conversam para elas? Isso. Elas só ficam entre elas. Ninguém entende o que está sendo falado. Como você vai impactar uma pessoa fora desse circuito? Né? Parecia ali uma sociedade Sim. fechada. É. Eu dizia, não é isso que eu quero. Não é isso que eu acredito. Eu preciso conseguir chegar e dizer de uma forma profunda. Eu acredito, sim. Profunda, total. Exato. Eu sou acredito no testemunha. tripé, né? Aquele tripé, Total. estudar, fazer supervisão de caso e a própria análise, eu sempre segui. Eu sempre tive um supervisor, faço a minha própria análise há 30 anos, o mesmo tempo que eu sou psicóloga, Sim. até mais, uns 32, 33. E ao mesmo tempo o conhecimento, o estudo, nunca paro de estudar. Mas Ontem traz na estava num prática. curso, anteontem, sempre. Mas eu dizia, não dá para ser assim. Né? Eu pensava, os psicólogos e muitos psicanalistas, né, que eu ouvia e que eu estava ali perto, eu dizia, eles falam para eles, né, num núcleo fechado. E eu não quero isso, eu quero falar, eu quero ser prática, eu quero ser objetiva, eu quero chegar em cada uma dessas mulheres e que elas ouçam e digam, nossa, tem um caminho. Não, e ainda mais, faz sentido o que ela está dizendo. Exato, faz Sabe? sentido. Porque a gente também precisa aceitar um pouco o que está sendo dito, para não vir com uma coisa meio que de imposição. Porque assim, se a gente sentir que está sendo imposto, a gente não recebe com facilidade. E você flui. Você traz assuntos de forma muito fluida. Assim, eu estou dizendo isso aqui, porque você está aqui comigo, não, tá? Eu estou dizendo porque eu senti isso lá. Sim. E aí ainda eu senti, aí tá, vamos lá. Vamos dizer que foi por conta do assunto sexo. Eu achava, não. Aí a gente vai para um assunto que é bem diferente, que é dinheiro, lá vem você de novo com esse seu mesmo Sim. formato, imprimindo da mesma forma. Eu falei, deixa eu levar ela para o meu podcast, porque aí eu já entendi que você consegue se comunicar muito fácil. Sim, e a primeira que você acho que não foi, Flávia, foi sobre comunicação, né? Linguagem, que foi incrível. Sim, é verdade, vocês comentaram. Sim, foi incrível e também, assim, foi muito bacana tudo que a gente trouxe, inclusive da questão do inconsciente na linguagem, Sim. né? E não da questão Do falar mesmo. do falar, da razão e da Sim. consciência, não. Toda a bagagem que o inconsciente tem da Sim. linguagem. Então foi incrível também. E um assunto super difícil, porque eu sempre trago mesmo as questões que eu entendo que são profundas, para não ficar no banal, Sim. mas de uma forma que cada um possa tirar, né, daquele encontro algo que leve para a vida, que transforme, que consiga lhe dizer, bom, isso, mas isso aqui eu tenho um caminho. Sim. Porque é isso, né? A gente está conversando com pessoas, né? Eu digo, tem uma fala super conhecida de Jung e que eu fiz dela realmente um caminho para a minha história, né? Que é conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas no encontro humano, seja apenas outro humano. E eu tenho isso como premissa para a vida. Tá. Porque a gente não sente que tem uma psicóloga ali falando, Sim. apesar da gente saber que existe e a gente saber que tem uma seriedade, tá? Mas a gente não sente.
Ah, entendi. Ô, Estela, conta pra mim. Eu sou bem curiosa em relação à terapia de casais, Uhum, sabe? uhum. Eu acredito que, assim, a barreira de você levar o seu companheiro, eu tô falando até eu como mulher, né? Porque, assim, é muito mais mulher que leva o homem do que o homem leva a mulher, né? Ou Sim, não? sim. Fala pra mim. Mas a mulher. A mulher que leva o homem, Geralmente sim. Acho que né? 90% dos casos que eu, dentro ali, né, Do do que seu, eu, da sua da minha vivência, vivência, sim, é a isso. mulher que traz. Né? Sim, Aí você traz você consegue tirá-lo do ambiente de não querer vir para o ambiente de estou aqui agora na frente do psicólogo e ela que me trouxe. sim. Como é que você quebra isso, hein? Olha, eu tenho tido boas experiências e algumas ou alguns terapeutas de casal que eu converso, eu penso que eu manejo, é como a gente vai lidando, é dar voz para esse homem. Não é que ele não tem o que falar ou que ele não quer falar, ele quer. Mas é isso, a voz geralmente está com a mulher, né? Que se comunica, que pede, que diz, eu estou insatisfeito, e ele já vem ali se sentindo acusado, Sim. né? Ele já vem diminuído. Então, quando a Você gente mostra que está olhando para ele também. Exato. Então, espera um pouquinho agora, deixa, né? Fique quietinho aí que agora eu vou ouvi-lo. Eu agora vou ouvir você também, né? Ele Exato. vai se Ele sentindo vai parte crescendo. daquilo. Sim, o homem cresce na Até sessão. porque você precisa ouvir muito ele, né? Exato. Então, eles vão crescendo, né? E é interessante que nessas horas geralmente tem uma crise ali, né? Porque quando eles Sim. crescem, aí quase que as Aí ela mulheres dizem, olha, ah, agora aí ela fala assim, acho que meu já deu, Deus, né? Já é, deu agora. quer parar aqui? Aí eu disse, não, não, agora já que você me trouxe, você vai agora Agora, me... exato. Agora a gente vai seguir. Então, é interessante. Eu entendo que os homens, cada vez mais, eles querem esse espaço. Mas por que que você falou que a maioria a maioria mesmo, né? Porque nunca tem uma regra cerrada, Não. mas a maioria das terapias de casais tem tempo para terminar. Porque geralmente o casal tem uma queixa. Ele tem algo que é para ser trabalhado, né? Pontual ali, vamos dizer? Às vezes demora, tem um tempo Sim, maior, mas é diferente do que hoje, Flávia, é o processo de análise ou de autoconhecimento. As pessoas querem um lugar para poder, né, olhar, para poder se ouvirem. Então, assim, é importante esse lugar para cada um. Geralmente o casal não é sobre isso, é sobre já uma tem queixa. algo Tem concreto. algo ali acontecendo. Então, às vezes, tem um tempo que aquilo Sim, acontece. Pode ser um mês, dois, três, um ano, dois, três, anos. mas tem um tempo, né? Geralmente tem um tempo. Por mais que aquilo vá e caminhe, né? Por outros lugares, começa-se com uma queixa, né? E a gente possa caminhar para outras. Enfim, tem um tempo. Mas é interessante como o casal também vai se ouvindo, vai tendo o tempo, né, de poder ouvir o que o outro está Sim, dizendo. E muitas sim, vezes eles só conseguem isso no espaço sim, terapêutico, lá, ali junto com a psicóloga. Porque em casa não tem, né? Começam a brigar, começam a discutir, não tem. sim. Quando vão, acho que a própria forma como o profissional, como a psicóloga conduz, muda. E aí o homem ganha espaço. E eu percebo isso claramente hoje do desejo do homem, até nesses projetos como transições, que, como não é para eles, né, Sim. são para as mulheres, muitos homens ali, meus seguidores, me mandaram mensagem dizendo: mas não vão liberar o material para a gente poder ver o que está acontecendo? Eles são super Ah, curiosos. sério? Muitos, De muitos homens. escreverem perguntando sobre o evento. Sim, querer saber cadê esse material, quero ouvir, né? Isso O é que muito que é? bom. É Eu acho muito isso bom, ótimo. muito bom. Os homens estão interessados, né? Muito interessados. Então, eu penso que as coisas foram mudando. Inclusive, eu já tenho metade metade no meu consultório e entendo que daqui a pouco tempo pode ser que eu tenha mais homens do que mulheres. Então, Eles isso estão mostra, né? interessados, mas eu vou pedir permissão aqui, não como psicóloga, lógico, mas como uma mulher que tenho sempre observado e tenho um contato com muitas mulheres. Eles estão um pouco também assim, sem entender muito o que está Sim, acontecendo, né, exato. Estela? Mas isso gera interesse. Eles Sim, ficam total. perdidos e Mas aí eles querem sim, olhar e falar: total, eu total. quero Mas saber o assim, que que é mas eu isso, né? acho que a gente tem que olhar e tá até um pouquinho mais antecipado do que só o interesse. Eles estão assim, eles estão precisando mesmo de entender o Sim. que é que está acontecendo com essa mulher, né? Exato. E aí o interesse tem que acontecer. Sem Sim, interesse não tem sim, sim, total, movimento. total, total, Não total. tem Super movimento. concordo, É sim. isso. Então eles estão perdidos, Estão né? perdidos. Eles ficaram num lugar que eles ainda não estão entendendo bem, né? Saem da ponta da mesa, não é mais o homem da ponta da mesa Não, que paga a conta, que fala não, que não é, né? Então é um homem que precisa achar esse lugar na sim, construção da família, do casal. E eles falam: bom, a minha mulher está ali crescendo, foi trabalhar, independência financeira, conquistando independência emocional.
E eu, né? Como é que eu fico? Porque também é uma mulher que quer que eu tenha sensibilidade, mas ainda quer que eu tenha atitudes do Do masculino. masculino. Ocupe o meu lugar Ocupe aqui. seu lugar. Então, eles ficam ali também querendo, né? Saber, e aí, como é que é isso? O que que você tem a dizer? O que que você falou para essas mulheres? Então, à medida em que surge o interesse, eles começam a procurar os consultórios e as psicólogas para dizer, eu quero falar, eu quero me conhecer, eu quero ser melhor, quero muitas coisas, né? Isso é Criança você interessante. não atende. Criança eu não atendo. Nunca atendi. Adolescente. Atendi, não atendo mais, né? Quando eu era jovem, eu atendia, né? Tá. Depois a minha clínica foi uma clínica muito adulta e hoje é uma clínica adulta. É uma clínica adulta mais mulher, homem ou casal mais? Mas, Conta pra mim, assim. metade, como eu te falei. Hoje tem alguns casais, mas não é o que predomina. É mais, é o que eu falei, metade. Hoje eu nem não tenho mais mulheres. E como eu falei, a minha fila de espera hoje é mais para homens. E é duro, Estela, dizer. Se você já viveu isso, eu imagino que sim. Chegar para um casal e dizer assim, não tem mais jeito, vocês precisam separar. Eu nunca disse isso, mas eles Você nunca chegam a disse, essa conclusão. eles chegam a essa conclusão. Né? E Você nunca disse isso porque não pode, Estela? não pode, mas é que o casal ele caminha e ele vai perceber. Vai encontrando o seu lugar, né? Vai. O que eu digo é, olha, acho que dessa forma, né, que tá aqui, que vocês não Daqui conseguem se não ouvir. pode ficar. E que Desse vocês jeito não não dá. conseguem, né, ter um espaço para poder se relacionar, se isso é um recorte do que vocês vivem em casa, né? Qual o impacto disso na vida de cada um, no trabalho, nos filhos, né? E vocês Então, mesmos é muito mais exato. importante do que tudo isso. Então, isso eles vão percebendo. Então, sim, tem casais que se beneficiam muito da separação. Muito. Né? Mas eles mesmos percebem. Eu nunca cheguei e falei, olha, vocês têm que se separar. Isso nunca. Mas eles percebem, caminha para isso. Né? Caminha. E aí, como eu falei, o que acaba acontecendo, um dos dois acaba geralmente ficando comigo e o outro ou já tinha terapia ou vai procurar, enfim, né? Sim. Na terapia de casal, por exemplo, conta pra mim, eu sei que não existe regra, né? Mas normalmente você tem um momento só com ele e depois só com ela, ou vice-versa, né? Assim, você sente a hora de trazer primeiro, ou geralmente você escuta primeiro quem te procurou e trouxe o cônjuge, quem você escuta primeiro? Existe essa regra? Como é que funciona? Tenho muita curiosidade. Eu não sei se é para todos os profissionais. Como eu faço no Conta como é que consultório, você faz. eu procuro receber os dois primeiro, não um Tá, ao outro. primeira consulta mesmo com os que a dois. mulher que me ligue, eu digo, você não vai vir primeiro, Isso que eu porque queria senão já saber. cria um coluio. É isso que eu queria saber. O marido já veio falando, mas ela já falou tudo. Ela já veio antes de mim, Não, então eu faço A questão... neutralização já começa daí, né? eu faço questão de trazer os dois primeiro, né? Mesmo que um tenha me procurado, ou ele ou ela, geralmente Tá. ela, mas Mas você escuta os dois na os primeira... dois primeiro. E aí eu vou a algumas sessões. E aí eu digo, eu quero marcar individual para saber um pouco, né? Sim. Conversar um pouco com cada um. Mas depois que eu já caminhei nas sessões do casal, aí eu chamo o individual, converso com cada um, entendo se tem algo ali que está além daquilo que às vezes tem, do que foi Sim. manifesto, quer dizer, Sim. a pessoa já está indo para um lugar completamente diferente e já aceitou estar ali só para finalizar. Às vezes já tem uma outra sim, pessoa, sim, às vezes já está em outra. Já está decidido. Já está decidido. E aí eu acho importante saber um pouco, né? Tá. Como cada um tá, até para entender como eu também, né? Sim. Vou ouvir, como vou poder conduzir a partir Sim. disso. Então, eu acho que não tem uma neutralidade, mas Você já tem trouxe a um sogra? respeito. Oi? Já trouxe a sogra? Nunca trouxe a sogra. Nunca pediu para trazer Não, a não. sogra? Elas entram na sessão, Elas né? vêm, né? Subjetivamente, elas estão Elas ali o estão tempo todo. presentes, né? Então, mas não, acho que a sogra eu nunca pedi para trazer, assim. Nunca E senti filhos? necessidade. Filhos? Já, né? Às vezes já. Você conversa com o filho, você pede. No começo, quando eu fiz a minha pós em família, eu atendi algumas famílias. Porque Sim. era obrigatório, inclusive, para a gente poder ter essa experiência. Exato. Isso, então era bem interessante, né? Atender as famílias. Eu atendi tanto na universidade, porque na pós era obrigado a fazer, a gente chamava Sim. de sala espelho, Ah, tá. né? Você via ali os atendimentos e para poder aprender, outros psicólogos Sim. depois nós atendíamos, Sim. né? Como eram essas intervenções, em que momento Sim. você pedia para um filho falar, tal. Mas eu atendi poucas famílias. Depois já comecei a atender realmente os casais e depois e aí concomitante, né? Ou em seguida ou junto os individuais. Entendi. Eu fico super curiosa porque assim, eu sou filha de um casal divorciado, né? Aham.
e sou divorciada. Depois eu tive vários namorados, já passei assim, eu tenho uma história, um histórico maravilhoso, de histórias maravilhosas na minha vida e outras não tanto, mas enfim, eu tenho várias, eu não sou fruto de eu não sou uma mulher de um relacionamento só, né, ou de poucos relacionamentos. E sou fruto de um divórcio. E eu sei que muitas coisas passaram pela não existência de um tratamento psicológico, principalmente da minha mãe, né? A gente sabe que não existe culpado, né? A gente costuma culpar muitas pessoas, assim, separou por conta dele, separou por conta dela, né? A gente sabe que tem um peso aí dos dois, na hora que deu certo, a culpa é mérito dos dois, não deu certo também, eu acredito que é assim, tá? Mas a gente sempre tem um peso em um dos dois, né? Os filhos colocam muito peso, pelo menos o meu olhar na minha família foi assim. E aí eu sei que a presença de uma psicóloga, de uma psicologia, eu sei que teria dado mais leveza em muita coisa, né? Claro que existe ali um trabalho pessoal, eu acho que deveria ter sido feito, mas vou ter sempre a curiosidade de entender se existisse uma psicóloga, como é que teria sido essa ruptura tão brusca na minha família, né? Eu sou Sim. fruto de uma descoberta de uma traição. Então, imagina, né? E aí depois a gente foi entender uma série de coisas. Papai foi atrás de ser feliz de outra forma, mas a gente só vai ver isso depois que a gente fica adulto, né? Eu tinha 12 anos de idade. Mas eu sempre vou ter essa curiosidade em relação, talvez eu tenha até trazido aqui inconsciente, porque você falou muito de casais, né? Uhum. E então desculpa eu estar dizendo assim, porque eu vou estar perguntando muito sobre essa questão de casais, porque eu acredito que a presença de uma psicóloga ali no meu ambiente familiar talvez não, tenho certeza, tivesse abrandado tantas Sem coisas que dúvida. aconteceram. Sem dúvida. Talvez até nem abrandasse o divórcio, Sim, tá né? certo. Porque Mas vocês não estão como, aqui né? para não ter o divórcio. Você não Sim, existe para o divórcio não existir, né? Você existe exato. para abrandar todos o que vier a acontecer, Sim, eu trabalho isso. né? Às vezes o casal chega e ele já quer se divorciar. Tem isso. Aí você vem para abrandar, Para para facilitar, para ajudar, para facilitar, facilitar inclusive como você é essa etapa com os filhos, com os como filhos. nós vamos conversar, né? Isso. Já tive vários casais, já chegaram decididos. Isso é super interessante. Muito Que você está interessante isso. dizendo, eles já chegam decididos. Eles não chegam numa crise que a gente quer reverter como casal. Não, nós vamos nos divorciar e nós estamos te procurando porque a gente quer caminhar da melhor forma, muitas vezes por experiências traumáticas do passado. Meu pai e minha mãe não souberam conduzir, Sim. né? Sou filho ali de pais divorciados e eu quero conduzir da melhor forma com ela, respeitosamente com os meus filhos, então a gente Sim. quer ajuda. Isso é muito comum e muito importante. Ah, Porque tá. não é sobre ficar junto só, né? A devastação que pode acontecer não Sim. é sobre estar ou não estar. A gente sabe que tem casais disfuncionais juntos e que prejudicam Sim. o desenvolvimento desses filhos, que adoecem, Sim. né? Então Mas ali aí mantendo um fragmenta casamento. demais quando não tem um acompanhamento. Isso, então não é sobre estar ou não estar só, é Ah, sobre sim. como conduzir, né? Claro que se dá para reverter uma crise, se é Claro, possível, maravilhoso, claro. Sim. mas não é só sobre isso. Então, é super interessante o que você está dizendo, porque quando duas pessoas estão discutindo, é como se elas quisessem ganhar a briga, é como se elas quisessem impor Sim. a É dor. um puxado de cada É lado. um puxado de cada lado. Total. Dentro E quando do, vem de uma do- traição, aí é que o negócio Exato. pesa. E quando você está dentro de um consultório, além dessa posição mais mediadora de uma psicóloga, tem algo muito interessante, que cada um aprende a se ouvir, Sim. a se escutar o que está dizendo. O que a gente não faz quando a gente está discutindo. A gente está ali falando, mas a gente não está se escutando. Não tá, a gente está ali querendo ganhar, querendo impor, querendo marcar uma posição na briga. E dentro de uma sala, né, ali, onde tem alguém ouvindo, alguém dizendo, olha, me diz isso, me fala sobre a sua dor, olha, agora você vai escutar o que ela tem para dizer. Cada um aprende a se ouvir e também a escutar o outro. E é um lugar que não existe dentro de casa ou numa família, na maioria das vezes, Sim, principalmente quando não. aquilo está inflamado. Total. Então já tem uma função incrível Sim. de você poder estar ali naquele espaço com uma profissional, né, que está ali te ouvindo, que está ali se debruçando sobre aquele casal, que tem técnica,
que tem uma forma, né, para poder conduzir, que é preparada para aquilo, Sim. e que para que esse nó que foi dado desenrole da melhor forma. Nem sempre E a que nem questão é sempre manter o e casal nem sempre é juntos. dar um pé para trás, e sim como vai ser daqui para frente. Exato. E não é a grande questão de uma terapia de casal, não é? Ah, Fazer mas o eles casal. foram para terapia e se separaram. Às vezes é o melhor que pode acontecer. Não é que a terapia deu errado, que Deu dizem, errado. né? Não deu errado. Não, algumas vezes caminha mesmo para isso. Agora, se esse casal puder conduzir para si, para o outro, para os filhos, ou né, para todo o sistema ali, né, das pessoas que estão Sim, envolvidas, puxa, que fantástico, que sim, ótimo que pôde ser dessa forma, né? Mesmo sim, diante de uma perda, de um luto sim. que vai ser atravessado. Porque uma separação, ela não acontece num dia. Não, Ela vai acontecendo, sim, né? Tem todos os simbolismos ali, os sim, marcos daquele luto. sim. E é isso. Então, você ter suporte, você ter ajuda nesse momento, faz toda a diferença. E deixa eu te perguntar, sobre relação mãe, pais e filhos. Você passa muito por isso? Ou muito mais casais, casais, O tempo casais? todo, né, Flávia? A mulher, ela vem para terapia, ela traz toda a família, né? Ela traz as amigas, traz tudo, né? Ela Ela traz traz para tudo. dentro da sala todo mundo, né? Então, ela vai falar dos filhos o tempo todo, da relação com o marido, da sogra. O marido, o homem, né? Ele vem, mas é interessante que muitos vêm trazendo muito o trabalho, né? E sim, quando ele está em crise com a esposa, ele vai trazê-la. Estou falando sozinho, trazê-la, Tô entendendo, né? Não tô trazer entendendo, a pessoa, tô trazer a entendendo. situação. Mas a mulher não, ela já vem com tudo. Então ela vem, né? Aquilo já está atravessado nela. Ela tem essa posição. Então ela já chega, olha, porque a minha mãe, o meu filho, essa é a minha questão. Então ela traz todo esse núcleo. Então o tempo todo isso é falado, como que é a relação, a maternidade, as renúncias, aí entra a questão de sexualidade, a comunicação, linguagem, tudo que o Sim, projeto, né, Transições trouxe, vai ser falado ali, né? Como sim, que essa questão de continuar sendo mulher, sendo mãe, né? sim, sim. O homem, ele ainda tem uma posição que ele diz, eu sou profissional, né? Tá, Eu ocupo um espaço enorme aqui com a minha vida profissional, e quando sim. entra uma crise com a mulher, aí ele diz, eu preciso hoje pedir tua ajuda. Mas ele não entra com a mulher, que Ah, já entra com tá. tudo, mesmo ela não está numa crise com o filho, A mas ela porta traz de o entrada, a filho. porta de entrada de uma mulher é Exato. multiportas, e um homem geralmente é uma só e a maioria das vezes por trabalho. É, a maioria sim. E aí eles vão trazendo, abrindo, e também à medida que eles ganham confiança, acho que vão trazendo Sim, mais outras temas, né? questões, O claro. homem, eu acho que tem essa questão, essa forma de vir, né? É difícil um homem chegar assim de cara e dizer, olha, eu estou com problemas com a minha mulher. Quando ele chega assim, ele vem pela terapia de casal. Interessante, ele já vem Sim. como casal. Mas no Eu acho que no decorrer final aparece, das né? contas que eles estão precisando de tanta ajuda. Porque Mas eles têm veja, vindo. não, eles têm Eles vindo, têm né? vindo. Tem Aos pouquinhos eles crescido, vão se né? abrindo. Porque a questão do trabalho para o homem hoje também é uma questão importante, né? Quer dizer, acho que sempre foi, Sim. mas é interessante porque ele tem que se dividir mais nas outras tarefas dele. Então, é um homem que hoje ele é chamado para ir na escola, Ele participar da não era, ele reunião. era só Ele não trabalho. era. Então, ele também tem que se haver com tudo isso, e inclusive o que isso impacta no trabalho dele, que impacta em casa, que impacta Sim, nas relações, a sim, quantidade de horas que ele vai trabalhar, porque eu não consigo mais ficar tanto no meu sim. trabalho. Tem o meu filho, tem Não, o eu pediatra, então sinceramente, eu ele sou está uma sendo mulher chamado. super a favor da mulher, né? Eu sou muito, você vê, tudo meio para a mulher, mas eu observo muitos homens também. Eu sempre tomo muito cuidado de ver. Primeiro que eu tenho um filho. Segundo, eu fico olhando assim, como eles. Porque assim, é muito mais fácil a gente estar olhando aqui a mulher, porque a gente. Nossa, não tem nem o que discutir. Mas, gente, eles são muito cobrados também, viu? Eu tenho, só a questão de crescer sem poder chorar. É tão bom chorar. E o homem cresce sem poder chorar, sabe? Ele precisa estar ereto para poder ter prazer. Ele precisa. É tanta coisa que se cobra de um homem. Inclusive, uma coisa que eu estava questionando um dia desse com um amigo meu. Eu falando assim, porque ele falou assim, porque todo mundo agora só fala de menopausa. Eu fiz, então, está na hora de vocês falarem também da andropausa, que está escondida também, essa tal dessa andropausa, que, lógico, não é na mesma época da gente, mas também é uma mudança absurda. A primeira coisa que ela fica com aquelas orelhas enormes, né?
Aí ele se olha, já vê, o nariz fica enorme, a orelha enorme. Quer dizer, a gente nem passa por isso. Que a gente só fala da nossa mudança. Eles mudam muito também, coitados. Sim, sim. E aí eu tenho pena também, sabia? Assim, então, por isso que eu faço esse tipo de pergunta, porque a gente está falando aqui só de mulher, né? O tempo inteiro. Mas a gente precisa parar para entender esses homens também, porque eles estão passando por coisas. E eles querem se entender, isso que eu estou Eles dizendo. querem, Eles querem, né? eles estão em busca, eles querem, né? Por isso essa procura enorme nos consultórios. Eles querem poder falar. Então, embora o trabalho ainda seja a porta de entrada, talvez por esse lugar mais prático, mais racional, que eles aprenderam a ser. Então, eles não chegam de cara já trazendo todo o pacote, tá? A mulher já entra na sessão com o pacote Sim. dela, né? Casa, filhos, Sim. trabalho, sogra, a Sim, mãe, sim. já vem tudo. O homem não, mas ele, aos poucos, ele vai se dando conta do que ele também precisa e pode ter um espaço. Porque os homens, culturalmente, eles nunca puderam ter esse espaço de falar de sentimento. Claro que não, porque isso dá uma ar de sensibilidade, é muito Exato. sensível, não pode, você Não tem que ser pode. fortão. Exato. Então, como que eles também, né? Se a gente for parar para pensar aí, décadas, séculos Sim. vivendo assim, então agora, né? Eles começam a poder, acho que ficaram perdidos e falaram, eu também quero poder olhar para mim, né? De uma outra Sim. perspectiva. Então, embora eles tragam o trabalho como porta de entrada, não, eles estão ali, depois se abrem, né? Para pensar em todo o resto, inclusive neles, em tudo que você está trazendo, a andropausa, a mudança de desejo, né? Como que eles vão vivendo essas passagens? Porque eles também são muito cobrados, quase como se eles podem ter filho a vida toda e o desejo nunca muda. Não é verdade Não isso? é verdade, Isso de jeito muda. nenhum. Eles também Sim, mudam, né? sim. Não é mais igual. E Sim. para eles é difícil reconhecer isso. E aí tem todas essas questões de ereção, de Sim. potência, de desejo, de parceria, né? A questão eu acho super interessante depois de uma certa idade, da espiritualidade, que não é sobre religião, é sobre outras conexões que a gente vai Sim. podendo fazer, né? Sim, Com as vai tendo pessoas. visão, vai tendo outras visões. Outras visões da vida. É. E para o homem é importante que ele também perceba que tem caminho para ele. Não é só ficar ali, né? Eu preciso pagar, eu preciso ter uma potência sexual, eu preciso oferecer, eu preciso. Não! Né? Como é que é também para esse homem envelhecer sem que ele se cobre tanto e também podendo falar isso para essa mulher? Sim. Eles não conseguem, eles têm uma Sim. dificuldade enorme. Sim. Ai, que linda. Que linda. E o livro, hein? Conta pra mim. Você falou pra mim que já fez um livro. Tá pensando em fazer outro? Então, Já escreveu um livro? estava há 2 anos e meio atrás, eu tenho a Roberta, né, que é uma psicóloga que trabalha muito comigo, e hoje a gente tem pensado em muitos projetos juntos. A gente, há 2 anos e meio atrás, ia escrever um livro sobre metanoia, né? Metade da vida, e aí, por motivos meus e dela, enfim, a gente acabou não conseguindo, né, fazer esse livro que a gente até tinha pensado em escrever juntas, mas enfim, né? Então, estamos aí repensando agora, né, nesses próximos anos aí o que a gente pode fazer. É que realmente o consultório, eu digo, né, é tão preenchido para mim. E você ama o que você faz. Né? E eu me alimento, estudo, e a gente vai para curso, e vai para congresso, e está sempre ali alimentando, que já tem um espaço, né, para parar. Não, e faz isso. Sabe por quê, Estela? Porque assim, a gente sabe, tá? Eu sou a prova viva de que no final dá tudo certo, eu sei. Eu já estou nessa fase assim. No final dá tudo certo, mas a metanoia, a mulher dos 40 anos, ela realmente precisa de muito mais conhecimento vindo de mulheres assim feito você, porque você não é só uma psicóloga, você é uma mulher que traz muita segurança, você traz muita visão de mais ampla, sabe? Você traz uma amplitude na hora que você traz o teu conteúdo. Então, a mulher precisa tá ouvindo muitas psicólogas assim como você. Você traz de um lado muito positivo, né? O teu olhar positivo é muito legal. Assim, você viu que eu acabei de dizer um negócio aqui sobre como é que o casamento pode ser. Não, mas às vezes o casamento pode não ser bom mesmo, uma boa solução. Então, você está sempre trazendo um lado positivo, um lado bem legal de se ver as coisas. Então, nós precisamos ouvir mulheres psicólogas como você, sabe? E a gente lendo livros e a gente vendo vocês. E aí, antes de qualquer coisa também, eu quero que a gente chegue já no digital. Eu quero entender por que você não está trazendo mais isso para lá, porque seria fantástico a gente poder ver lives suas, sabe? A gente ver mais conteúdo seu. Eu sei que isso vai requer muito tempo seu também, mas tenta reverberar mais a tua voz.
Porque, com certeza, faz muita diferença na vida de muita gente. E eu queria, quando você fala de metanoia, eu acho super importante a gente Fala explicar, mais né, dessa o que é metanoia. isso, porque às vezes é tão fácil falar, mas tem gente que não sabe, E né? E eu acho que metanoia tem uma rima que é com paranoia. Vê que loucura. Eu tenho umas amigas minhas que estavam dizendo assim, metanoia tem a ver com paranoia. Eu digo, talvez até tenha. Mas não foi, não tem nada a ver nesse cientificamente. contexto que a gente vai falar aqui, não, Isso. né? Metanoia é um termo junguiano, né? Que significa, quer dizer, ele se apropriou desse termo, mas vem da filosofia antiga. Meta Sim. é através, né? Para Sim, desmistificar sim. a história do É, paranoia. isso. Meta é através e noia é mente. Sim. E ele se apropriou desse termo para dizer sobre metade da vida. A metanoia é a metade da vida, que hoje a gente pode passar aí para uns 50 anos de idade. É, né? mas muito tempo foram 40, 35, 40 anos. Isso. E é interessante porque a metanoia vem hoje junto com o quê? Exatamente junto com a menopausa, com o climatério. É. Então, para a mulher, as duas coisas estão acontecendo de forma simultânea, metanoia, menopausa. E isso é interessante porque, de um lado, a metanoia, me apropriando aqui, né, um pouco do conhecimento e das palavras, né, da filosofia e mitologia grega, é como se a gente pensasse que tem Cronos e Cairo, né? Tá. Cronos é o tempo cronológico, Cairo é o tempo da alma. Tá. A metanoia é o convite ao tempo da alma. É aquele ressignificar, é o colapso egóico. Então, eu não estou mais naquela subida da montanha, construindo, trabalhando, tendo filho. Sim. Eu paro aqui, né, que é o que Jung fala, eu vou para o meu processo de individuação, para uma totalidade do self, caminho para isso, e aí eu tenho um convite a, o que eu vou fazer? Isso eu já fiz. E agora? Para onde eu vou? Né? Como que daqui para frente eu vou ressignificar, eu vou rever? Isso é metanoia. E junto, a gente tem queda de progesterona, queda Sim. de estradiol, Sim. que afeta, né, ali os neurotransmissores, dopamina, serotonina, que são reguladores de humor da mulher. Então, tudo isso, essas quebras, vêm junto. Então, é por isso que tem se falado tanto sobre isso, porque se a gente pensar, há um tempo atrás, era exatamente isso, era um enlouquecimento da mulher. Sim. Ela passava por isso como ela ficou louca. Sim, Né? Os calores, a falta de memória, sim, a falta de irritabilidade, sono, a irritabilidade. E hoje a gente consegue entender que a gente pode ter as duas coisas juntas. Então, a gente tem, de um lado, realmente a menopausa, que com reposição hormonal pode ir muito bem, Sim. né? Então, Sim. quebra um pouco essa ideia de que vai dar câncer. Não. Sim. Vai lá, conversa com o seu médico, Sim. tem um caminho. E, do outro lado, nessa ideia que eu acho tão fantástica e junguiana, que é a metanoia. Eu posso ressignificar, eu tenho coisas ainda para fazer, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu posso quebrar com uma forma que eu vinha vivendo que não serve mais para mim. E o olhar é diferente, é muito mais maduro, o olhar de forma positiva, isso porque a gente consegue ver de forma muito mais tranquila as coisas. Isso, eu posso mudar a vida e dá tempo. Sim. E é isso que eu digo para as mulheres, dá tempo. De fazer muita coisa, cabe muita coisa numa vida. Então, sim, eu posso me separar, eu posso casar de novo mais 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser e se juntar. Eu posso ter mais uma profissão, mais 2, eu posso começar uma faculdade. Quando elas entendem que isso está aberto para elas, é como se você desse um novo caminho, uma nova estrada para que essas mulheres possam seguir. Não dá mais para a gente pensar nos 50 anos como os 50 anos das nossas avós. Sim. Que já estavam ali, aposentadas, pensando nos netos, cuidando, já era considerada ajudando. velhinha já. Uma senhora. Senhorinha. Né? E hoje essa mulher, ela tem aí 20, 30 anos, né, antes de uma velhice ativa. No mínimo, é isso. Para poder produzir. E é isso que é lindo, o da metanoia. Isso que a gente chama essas mulheres para falar. Isso é um convite. Não é uma condição biológica a metanoia. Não. A menopausa, sim. Sim. A metanoia é um convite para abrir essas portas para que a gente possa rever. Ai, que lindo. Amei. Eu acho que a gente ficaria aqui muito tempo ainda conversando, porque é muita riqueza de conteúdo. Parabéns, assim, pela profissional que você é. A gente tem que sempre estar dando parabéns para mulheres fortes, assim como você. Que fortaleza, viu? Mas a gente vai ter que acabar, porque
Esse é o Vem Pro Cast, voz e vez da mulher madura, mas eu quero sempre ter você aqui comigo, tá? A gente pode agora, inclusive, dividir por assuntos. Agora a gente já se conheceu mais, a minha audiência também está conhecendo você cada vez mais, e o Instagram de doutora Estela vai estar na abertura desse episódio, vai estar aqui agora no final também, e vocês podem achar qual o endereço? É Estela, Arroba... arroba, né? Estela Costa, _ psicóloga. Olha, então é uma mulher digital. Porque já lembrou do Instagram, porque às vezes tem umas que nem lembram do Instagram. Então você é uma mulher digital. Só que a gente precisa você mais lá. Faz mais vídeo, por favor, porque assim, de verdade, é muito gostoso ficar ouvindo você. De verdade. E assim, muito obrigada mais uma vez. E até a próxima, né?